Olha, vamos falar agora de um assunto importantíssimo, porque quando a gente está falando, gente, em condomínios, a gente numa nova situação, das pessoas tendo redução salarial, das pessoas perdendo o emprego, então como renegociar aluguéis, pagamento de condomínio, porque a situação não está fácil não, né, Alex? Não está fácil, é uma realidade, a gente sabe que muitas empresas, muitos profissionais tiveram já salários reduzidos, gente que perdeu o emprego, mas Sim. A vida e as contas continuam, seja o condomínio, seja quem tem aluguel, às vezes quem é o dono do imóvel também depende só daquele dinheiro agora para pagar as contas, então fica uma bola de neve a ser resolvida, né, Kátia? É um problema para todos os lados. Então, para solucionar ou a gente amenizar esse problema, a gente vai conversar agora com o doutor Márcio Espímpolo, que é advogado, especialista em direito condominial. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Márcio. Deixa eu aproveitar e perguntar o seguinte. Nesse tempo de pandemia, era o que a gente está falando, muitas pessoas estão perdendo o emprego. Então, como renegociar, mesmo quem teve só o salário reduzido, não só quem perdeu o emprego, condomínios e aluguéis? Qual a melhor forma? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Alex, e a todos que nos assistem. Boa tarde. Kátia, realmente é uma situação que está ficando complicada, né? O mês de abril já percebemos uma inadimplência, a estatística já aumentou bastante, tanto em aluguéis quanto em condomínios. E o que é preciso, nesse momento, entender, porque é mais entendimento do que propriamente lei, que a lei continua a mesma. No caso dos condomínios, o que os condôminos precisam entender é que mesmo com a sua situação de dificuldade financeira, o condomínio não vai deixar de ter as suas despesas. Então, é preciso pagar essas despesas, essas taxas condominiais, normalmente mesmo com perda de renda ou com desemprego. O condômino precisa buscar uma alternativa para isso, porque o condomínio vai precisar continuar pagando seus fornecedores em dia também. Então, nesse caso do condomínio, a taxa condominial precisa ser paga. Aqueles que não pagarem, o síndico vai ter que procurar buscar fazer um parcelamento, um acordo com ele, mas não pode isentar e nem diminuir a taxa desse que pessoalmente sofreu aí uma queda de rendimento. Isso no caso das taxas condominiais. Tá. Agora, só tirando uma dúvida, então, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, não tem como pagar o condomínio, aí vai entrar em contato com, se for uma empresa, né, que coordena, que organiza esse condomínio, esses pagamentos, vai renegociar uma forma de pagar, então paga, sei lá, 20%, 50% agora e vou acumulando a cada mês. Pode se negociar dessa forma ou não? Porque dependendo do tempo que você fica sem pagar o condomínio, você pode até perder seu imóvel, né? Se você não pagar a taxa, você pode perder seu imóvel, inclusive na pandemia. Então, é preciso ficar bem alerta quanto a isso. Mas algumas outras alternativas, Kátia, até para o seu público, que é importante, muitos síndicos, muitas pessoas assistem, que é importante saber. Busquem alternativas para reduzir a taxa condominial. Quais são algumas delas? Renegociação com fornecedores. Às vezes isso é possível. Quem presta serviço, por exemplo, de portaria, pode dar algum desconto se ela tiver um bom caixa, um bom fluxo de caixa agora, e depois parcelar essa diferença mais para frente, quando todo mundo estiver com a condição melhor. Vários contratos podem ser renegociados nesse sentido. E também, Kátia, o que nós estamos sugerindo para os síndicos mesmo que não possa fazer assembleia, se o condomínio tiver um fundo de reserva suficiente para cobrir essa inadimplência momentânea, ele pode ser usado. O fundo de reserva é para usar em momento de emergência e essa é uma emergência. Depois, numa futura assembleia, quando puder reunir todo mundo, convalida essa retirada do fundo de reserva e presta conta para todos. E também reorganiza como é que esse valor será retornado ao fundo de reserva. Isso pode ajudar nesse período. Isso ajuda bastante. Tem alguma dúvida aí, Alex? Kátia, você sabe que tem uma telespectadora nossa, a Flávia, procurou a gente, mandou um áudio. E ela fez a pergunta dela em áudio, ela é a Flávia aqui de São Paulo. Vou pedir ajuda para o Serginho. Vamos ver se o doutor ouve também essa pergunta? Vamos ouvir. Vai lá, Serginho. Oi, doutor Márcio. Vou mandar áudio que eu acho que fica mais fácil para eu poder te explicar. Eu tenho um contrato de locação, né? E a garantia foi o calção, foi o depósito de 3 aluguéis. E aí, com essa época de pandemia, tudo, né? Eu queria saber se, caso eu precise, né? Não tenha dinheiro para pagar o aluguel e proponha usar
a garantia dada como forma de pagamento, futuramente o proprietário, ele pode me cobrar esse valor da garantia para voltar a ser garantia ou não? Deu para entender, doutor Márcio? Entendi, sim. Bom, ela está falando sobre aquele calção que se faz, alguns locadores, né, pedem uns valores antecipados para deixar como garantia lá. Ela está querendo usar esse dinheiro, então, pelo que eu entendi, esses meses para poder cobrir esse tempo que ela estará desempregada ou sem rendimento, né? É possível ela usar. Só que assim, como nós não temos lei, o judiciário está bastante dividido, viu, Kátia, sobre essa questão dos aluguéis. Ora, o judiciário entende que pode flexibilizar o pagamento, ora entende que não, se o locador quiser pode despejar mesmo nessa época de pandemia. Então, o que é que nós estamos sugerindo para todos? Negociação, muita negociação antes de mais nada, antes de buscar judiciário. Então, faz uma proposta para o locador, no caso da Flávia, aí ela pode fazer essa proposta por e-mail, inclusive, falando da situação dela, e buscando entendimento. Certamente, hoje, ninguém vai querer perder, o locador não vai querer deixar de ter o inquilino. Então, sentando numa mesa, os dois vão buscar a melhor solução para esse momento. Todo mundo vai estar com problema, não é só o locatário, não. O locador também, se perdeu os imóveis, que às vezes era só a renda dele, então ele também vai ter problema sério se ele não flexibilizar alguma coisa. Então é preciso que hoje ambos sentem e vejam o melhor para passar essa fase e depois vamos voltar à normalidade. Agora, outra pergunta dela, doutor Márcio, foi em relação a se no futuro o proprietário pode cobrar dela, caso ela use, vamos dizer, esses 3 meses de garantia que ela tinha dado, se ela usa esses 3 meses que estão com o dono do imóvel como pagamento do aluguel, se no futuro o proprietário pode cobrar que ela dê mais 3 meses, porque ela já usou os 3 e zerou, como garantia do imóvel. Pode? Para ela usar esses 3 meses, ela vai precisar da concessão do locator. Então, de qualquer forma, ela vai ter que conversar com ele. E depois vai ter que repor esses 3 meses, né? Porque senão, cá entre nós, o dono do imóvel não vai ficar sem garantia, né? Se ele concordar em utilizar agora, ele pode ser que ele entenda que pode ser reposto depois. Mas sempre por escrito, viu, Kátia? Nunca verbal. Olha, tem mais uma dúvida aí, Alex? Kátia, tem dúvida, sim. A gente estava falando dessa questão do condomínio, já falamos um pouquinho também da questão do aluguel. Agora, o que o pessoal está falando aqui nas redes sociais, na internet, tem falado assim, no dia a dia, no condomínio, por essas despesas, alguns síndicos, por exemplo, falaram assim, olha, vamos ter que fechar, a gente sabe que a academia, a piscina, essas coisas estão fechadas, mas ó, estamos fechando o home office para economizar luz, estamos diminuindo o horário de liberação da energia elétrica, da escada de serviço. As pessoas querem saber se essa decisão pode partir só individualmente do síndico, precisa de uma assembleia, algo coletivo, como é que faz essa conversa? Alex, pode sim. E aí, doutor Márcio? O síndico hoje realmente ele pode tomar algumas decisões dentro do condomínio, se ele perceber que isso vai resultar em aglomeração e disseminação do Covid-19. Agora, como não dá para fazer assembleia, né? É na assembleia que se decide, ele toma a decisão. Às vezes é melhor pecar por excesso do que pela negligência. Mas também precisa tomar cuidado com a arbitrariedade e abuso de poder que está tendo muito também nos condomínios. A gente precisa mais uma vez de um equilíbrio, né? Eu acho que equilíbrio é a palavra-chave dessa época que a gente vive e a gente se colocar no lugar do outro. Então, não usar a força e o poder que você tem de uma forma errada e nem você achar que porque está em pandemia, você não tem as suas obrigações. Obrigada mais uma vez, viu, doutor Márcio? À disposição sempre e uma boa tarde a todos. Obrigada, igualmente. Gente, ó, o Instagram do Dr. Márcio, vou passar, @Márcio_Espímpolo. Espímpolo, S mudo, tá? S Pímpolo. E aí você tem as informações lá certinho.